Eu disponibilizei para o professor Edilson, tá? Esse material. Bom dia a todos, claro. Deixa eu só aceitar aqui mais um. Então, eu disponibilizei esse material, tá com ele, e aí eu acho que ele já deve ter disponibilizado para vocês. Vocês vão pegar lá também, vão poder acompanhar esse material, acompanhar o livro, as atividades, tá? Para a gente fechar aí o assunto hoje, então, a gente tem 30 minutinhos, a gente fechar esse assunto da União Europeia. Beleza? Então, eu tinha falado para vocês que esse bloco, que é um dos mais importantes, porque ele é um dos primeiros blocos econômicos a existir, se não o primeiro, né? Não começa com esse nome, ele começa com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ao final da Segunda Guerra Mundial, tá? E ele vai se alargando com o passar dos anos. Então, ele começa com 6 países fazendo parte. Isso. 6 países fazendo parte. Hoje tem 28 países, pegando, então, boa parte da Europa. Agora, no finalzinho, a gente vai falar um pouquinho da crise econômica e também tem alguns países que estão solicitando ali a saída. Inclusive, eu voltei nessa lâmina aqui do material, porque em 73 tem a entrada do Reino Unido. E ano passado, já com o primeiro-ministro Boris, acho que é Boris, Boris Johnson, né, o Johnson, que é o primeiro-ministro hoje da Inglaterra, do Reino Unido, foi aprovado o Brexit, né, que é o movimento de saída do Reino Unido da União Europeia. Tá? E aí alguns fatores foram colocados ali, como livre circulação de pessoas, então eles tinham muita pessoa entrando no país, o desemprego, crise econômica ocasionada por a imigração, mesmo o Reino Unido nunca tendo assinado o Acordo de Schengen. O que é o Acordo de Schengen? É o acordo que permite a livre circulação de pessoas dentro da União Europeia. O Reino Unido nunca assinou esse acordo. Tá? Mesmo assim, ele alegou que essa livre circulação estava ocasionando ali um inchaço, né, populacional, e também estava promovendo ali um desemprego em massa dentro do Reino Unido, então outras crises também, falta de crescimento econômico, ter que ajudar outros países que estavam passando por crise, como é o caso da Grécia. Então esses foram um dos motivos que fizeram com que o Reino Unido, que entrou em 73, tentasse a sua saída nos últimos anos, que é um movimento separatista na Europa, né? Um movimento separatista do bloco até. Tá? Então, a separação do Reino Unido, por isso que eu voltei aqui nessa lâmina. A Grécia também entra ali em 81, e aí nós vamos tendo um alargamento. Tá? 86, Portugal e Espanha vão fazendo parte, ó, o nome ele mudou também, tá? Comunidade Econômica Europeia, tá? A partir de 86, então você já tem ali mais países entrando no bloco. 95, Áustria, Suécia e Finlândia também vão se juntar à União Europeia. Se você observar bem no mapinha aí, agora já com esse alargamento em 95, vocês vão ver bem aqui assim, ó, deixa eu ver se o cursor aparece, um paizinho em branco, tá? Ali no centro da União Europeia. Então, assim, mas que país é esse que não fez parte do bloco? Não é que ele não quisesse fazer parte do bloco, tá? É que ele ali não segue alguns acordos ou algumas diretrizes da União Europeia. Esse país é a Suíça. A Suíça ela não faz parte da União Europeia, apesar de estar bem no centro da Europa. Porque a Suíça é entendida por várias nações, inclusive por nações europeias, como um paraíso fiscal, que é onde os países não, as pessoas que têm ali uma grana e querem não pagar impostos, né, mandam para essas nações. Suíça, Bahamas, tá? Tem outras ilhas aí também que recebem essa grana, são entendidas como paraísos fiscais. Você não paga o imposto em cima daquele dinheiro, aquele dinheiro tem como você esconder ele, colocar nome, fazer um nome fictício, você movimenta aquela conta. Dinheiro fruto de corrupção no Brasil antigamente, não sei se antigamente também dá pra gente falar, mas agora tá mais escancarado, tem gente que guarda. Não tá aparecendo o slide? Calma aí, deixa eu ver.
ver aqui, vamos mexer. Tô mexendo aqui, vamos ver o que foi. Deixa a galera entrando aí. Só um pouquinho que acho que teve um probleminha técnico aqui no Meet, mas eu tô liberando. Vamos ver se vai agora. Deixa eu ver se vai agora. A gente consegue. Isso. Acho que agora vai. Vamos mandar aqui. Aí. Apareceu para vocês? Sim. Beleza. Tinha dado um probleminha aqui no Meet aqui, mas já resolvemos. Então, olha só. Aí nós temos a entrada de Portugal, tá? Espanha, como eu falei para vocês, não estava aparecendo. E aqui, em 95, eu falei para vocês, a entrada da Áustria, Suécia e Finlândia. E aí eu mostrei ali, ó. Agora todo mundo acompanhando, não estava aparecendo, né? Esse paizinho ali em branco é a Suíça, que não faz parte porque é um paraíso fiscal onde eu vou exemplificar logo, não queria falar isso, mas políticos corruptos, inclusive aqui do Brasil, que desviaram muita grana, mandavam dinheiro para a Suíça, para Bahamas, Filipinas, para poder esconder essa grana e ela nunca mais voltar. Tá? Em 99, nós temos um fato aí importante, porque a Alemanha 10 anos depois da sua unificação, já se configura como a potência do bloco europeu. Né? Se você analisar hoje qual é o principal país da União Europeia, é a Alemanha. Tá? A Alemanha hoje é a principal economia do bloco europeu, certo? Então ela vai assumir ali a presidência do Conselho Europeu. A gente vai falar daqui a pouquinho da instituição da União Europeia, como que está dividida, quais são as partes. E esse conselho é como se fosse o chefe mesmo, né? Comandando ali a União Europeia. Agora vai assumir de novo. Então, por tempos, assim, os países vão se revezando no poder ali do bloco europeu. Tá? Então, eles vão sempre escolhendo ali alguém para representar o bloco, né? A organização.
tá? Além disso, também foi lançado a moeda oficial, é o único bloco econômico que existe que tem uma moeda oficial e que circula em várias nações. Não são todos os países que adotaram o euro, né? Tem vários países. O euro foi idealizado dentro do Conselho mesmo, dentro do Conselho Europeu. Tá? Os países eles chegaram a um consenso de que o bloco ele estava tão desenvolvido, né? A gente falou de blocos, eu falei da formação dos blocos nos vídeos anteriores, acho que foi até um vídeo gravado. Então, eles chegaram no consenso do desenvolvimento da União Europeia, com livre circulação de mercadorias, livre circulação de capital e de pessoas, que era necessário, primeiro, a construção e a criação de um banco europeu, né? De um fundo também europeu. Então, você tem um banco e você tem um fundo. Quando você tem uma crise econômica, você não precisa socorrer o FMI, então você não fica refém de uma organização internacional. Você pode usar a sua organização que você criou, no caso, um banco, por exemplo. Você vai lá e pega um empréstimo desse banco, você vai lá e saca um dinheiro desse fundo, certo? Vários blocos criaram isso e acordos informais. Por exemplo, o BRICS, que o Brasil faz parte, que é um acordo informal, ele criou um banco e ele criou um fundo. Tá? Então, essa é uma saída. Se encaminha para a criação de uma moeda quando um bloco faz isso. A diferença do BRICS é que não é um bloco econômico, é um acordo informal. Então, como a União Europeia ela desenvolveu de tal forma, e pela livre circulação que a gente falou, e também pela criação de uma instituição bancária, um banco para os países e um fundo, eles viram a necessidade de criar também uma moeda e assim integrar ainda mais os países. Então, várias nações elas abandonaram a sua moeda oficial e elas adotaram o euro como moeda única. Teve países que permitiram a circulação do euro, mas não adotaram o euro como moeda nacional. Tá? O Reino Unido é um exemplo. Né? A Libra sempre foi a moeda do Reino Unido, nunca abriu mão, é até mais forte que o euro. Tá? Então, aqui, em 2004, nós temos aí o maior alargamento do bloco europeu. Por quê? Porque pegou ali Malta, Chipre, Eslovênia, países bálticos, tá? E também teve ali, ó, tá em um amarelinho um pouquinho mais claro, o pedido de adesão da Turquia. E é interessante que a gente fale isso, porque muita gente confunde e acha que a Turquia faz parte da União Europeia. E a Turquia ela não faz parte da União Europeia, tá? E tem alguns motivos para isso. Mas tem uma ilhazinha embaixo da Turquia aqui, ó. Essa ilha já faz parte da União Europeia. Inclusive está ali, ó, é Chipre. A ilha de Chipre faz parte. A Turquia não. Por que a Turquia não faz parte? Primeiro que a Turquia, na visão de vários países da União Europeia, ela tem um governo autoritário. Tá? Um regime autoritário, quem está no poder da Turquia. Outro ponto, não tem uma fiscalização forte na fronteira. Por que é interessante a fiscalização forte na fronteira? Porque a Turquia, apesar de estar próxima aqui da Europa, e tem até uma parte do seu território na Europa, que é Istambul, ela tem uma fronteira aqui com países árabes, né? Países ali onde a maioria da população é muçulmana. E isso gera uma preocupação para a União Europeia pela entrada de muçulmanos ali na Europa. E aí tem toda a questão da xenofobia, né? Que eles têm uma visão de que o povo muçulmano está muito ligado aos atentados terroristas, quando na verdade são a minoria que pratica esses atentados. Inclusive, o último atentado já faz até um bom tempo, não ocorreu atentados nos últimos tempos, né? Então a Turquia ela não foi ainda aceita no bloco da União Europeia por esses motivos. A tendência é que para os próximos anos ela até possa fazer parte, tá? Assim como outros países estão fazendo agora, tá? A União Europeia ela tem aceitado. Por quê? Aceitar ali é fortalecer também a economia dos países mais antigos, né? Você amplia o seu produto, você amplia a sua venda. Porque a ideia é o seguinte, você permitir a entrada, por exemplo, de Malta, Chipre, Eslovênia, Estônia, República Tcheca, são países que fizeram parte do leste europeu. Então, eles estão se industrializando agora. Os países signatários da União Europeia já têm um desenvolvimento industrial muito bom. Deixa eu só ver aqui. A criação de uma moeda única. Eu não entendi a pergunta, foi muito rápida aqui no chat. Põe ela de novo aí.
só para eu conseguir ver e responder você. Acho que é o Enzo que mandou? Acho que foi o Enzo. Tá? Então, esses países do leste europeu, eles têm um desenvolvimento industrial menor, né? Ajudaria na questão para esses países ascenderem monetariamente. Olha só, Enzo, aqui no caso do Mercosul, já foi estudada a criação de uma moeda única contra os pensamentos, né? Principalmente a ideologia aqui do Mercosul, ele era muito mais próxima, né? Hoje a gente tem uma divisão de ideologias, porque a gente tem países que aderiram à direita, outros países que estão mais ligados à esquerda, então há uma discussão maior, né? Lá na Europa há um consenso melhor do que aqui. É claro que a criação de uma moeda única aqui no Mercosul poderia ser vantajosa, principalmente para as duas maiores potências dessa região, que é o Brasil e a Argentina. Eles poderiam fortalecer ainda mais a sua economia. Mas não dá para a gente garantir que seria bom uma moeda única, por exemplo, para a Venezuela, para o Paraguai, tá? Até mesmo para a Bolívia, que não faz parte do bloco, mas é um país que está sempre nas discussões, porque eles são países que não promoveram ainda o seu desenvolvimento, uma diversificação econômica, eles ainda estão nessa fase. Tá? Então não dá para a gente afirmar que uma moeda única hoje seria fundamental para o crescimento econômico desses países. Primeiro, eles deveriam passar ali por uma diversificação econômica. Né? A Bolívia deveria desenvolver indústrias, o Paraguai desenvolver indústrias, a Venezuela não focar só no petróleo e também mudar ali a vertente política primeiro, porque é uma ditadura, né? Então fica difícil você desenvolver economia com ditaduras, tá? Então essa questão da moeda única aqui com o Mercosul está muito mais distante do que está para a União Europeia. Até porque o lema da União Europeia é conviver na diversidade, quando aqui a gente não está conseguindo conviver na diversidade, né? Por exemplo, o presidente da Argentina que foi eleito, o Brasil não enviou ninguém para a Argentina para fazer parte ali da posse desse presidente. Então, olha só, existe um racha. É que a gente às vezes não percebe, mas a parte diplomática ela também é muito importante para a parte econômica de uma nação, tá? Então, voltando aqui para a gente fechar essa ideia de 2004, aceitar esses países do leste europeu que fizeram parte da União Soviética e tem uma economia que ainda está em desenvolvimento é importante para os países maiores da Europa, porque eles podem vender seus produtos de tecnologia avançada para esses países do leste europeu. Assim, impede, por exemplo, que os Estados Unidos venda para eles. É a Europa que está vendendo, tá? Então você amplia o seu mercado, você aumenta o seu PIB com a entrada dessas outras nações, não deixando o mercado restrito, um bloco restrito, fechado, como é, por exemplo, um acordo que existe, que é o G7, que ali são só as principais potências, ninguém pode entrar, né, ninguém pode discutir. Bom, em 2007, você tem a Romênia, a Bulgária, também a Eslovênia, adotando ali o euro. Aí já tem alguns tratados, o Tratado de Lisboa, tá, que é para melhorar a circulação ali entre os países, os fluxos, tá? Aí você tem ali o de Amsterdã, que é para unificar as leis também. É bem interessante esses dois tratados. Tem o Tratado de Schengen também, que passou aqui, agora foi uma das... O Tratado de Schengen que permite a livre circulação de pessoas a partir do passaporte europeu. Algumas nações, a maioria, elas passaram a adotar esse acordo de Schengen, algumas não. Como eu falei para vocês, o Reino Unido ele não adotou. Então também não faz muito sentido o movimento do Brexit falar da livre circulação de pessoas dentro do Reino Unido, porque eles não adotaram esse tratado. Tá? Para a gente já encaminhar aí para fechar essa questão da União Europeia, eu trouxe aqui para vocês as instituições que formam a União Europeia. É importante que vocês saibam. Primeiro, o Parlamento Europeu. Tá? Eles têm 751 deputados. Esses deputados são de todos os países que integram ali a União Europeia. Então, é o maior parlamento multinacional do mundo. Multinacional porque você tem representantes ali de várias nações, e a gente está falando da Europa, então tem várias culturas interagindo, e isso é muito interessante. É algo que o Mercosul, por exemplo, não tem ainda. A gente não tem um parlamento do Mercosul com deputados de todas as nações que compõem. E o Mercosul, por si só, é um bloco ainda fechado, né? Ele ainda não convidou, não permitiu a entrada de outras nações.
Você tem ali países em observação, mas por que não trazem para aderir? Por exemplo, o Chile, que tem um IDH e uma economia muito boa, né, para fazer parte. Tá? O Conselho da Europa, ou da União Europeia também, certo? Formado pelos chefes de governo. Então você tem ali políticas nacionais sendo discutidas, legislação da União Europeia dentro desse conselho, legislação mesmo jurídica, né, de tudo, de crime, de corrupção, então tudo é discutido aí, de não detalhamento de informações, porque os países que fazem parte têm que detalhar ali as informações existentes, né, para que não exista uma crise fiscal, ou não aconteça como a Grécia, que não divulgava ali seus balancetes anuais de PIB, burlava, e de repente veio a crise de 2008 e a Grécia estava quebrada economicamente, e o bloco europeu teve que se unir para ajudar a Grécia, né? Porque eles queriam até sair do bloco, tá? A Comissão Europeia, que é formada ali por um presidente, 27 comissários, Tribunal de Justiça, que é composto de um juiz de cada país da União Europeia, e 9 advogados gerais. Então, você tem ali 28 juízes, né? Se é cada um país, agora a gente tem 28 países integrando a União Europeia, então 28 juízes para poder julgar os crimes que ocorrem dentro do bloco. E o Banco Central Europeu, que esse é o responsável pela emissão da moeda. O Banco Central Europeu é um dispositivo que eu falei para vocês que é fundamental para a criação da moeda única. Então, você já tinha o Banco Central, e aí você também já tinha outro dispositivo ali de fundo monetário. Então, você cria a moeda, fortalece ela e ela circula dentro do bloco. Inclusive, tem países aqui e alguns estados aqui do Brasil que permitem a circulação do euro. São estados ali que fazem fronteira com Suriname, principalmente, que é uma província, um país, é um país ainda mais ligado à Holanda. Então ali as pessoas circulam o euro naquela região. Até o Fantástico deu a notícia de que tinha circulação de euro aqui dentro do Brasil, ali na área de fronteira, uma outra moeda forte circulando. Tá? E para a gente fechar, eu deixei esses dois últimos assuntos. A crise econômica, que afeta a Europa desde 2008, e alguns países ainda não conseguiram sair dessa crise, né? A Grécia, a Itália estava superando a crise, aí vem agora a pandemia, né? Porque a Itália ela é muito ligada, a parte industrializada da Itália está ligada ao norte, então ela estava saindo, superando a crise ali, voltando a crescer, e aí começa a pandemia justamente no norte da Itália, e aí parou, né? Parou toda a economia. Então a gente não sabe como vai ser a Itália pós-pandemia, ou a Europa pós-pandemia, né? Porque vários países foram afetados, inclusive a Espanha foi afetada, e a Espanha também passava por uma crise econômica severa, tá? Então agora a gente tem que ver como que eles vão sair da pandemia com essa crise, já que há uma expectativa de redução do PIB mundial em 5%, né? O nosso aqui deve encolher 5,5%, então a gente tem que ir analisando essa parte econômica. Então a crise econômica é existente dentro da União Europeia. Por isso é um dos motivos que fazem o Reino Unido tentar sair também. Aí você tem o Brexit, que eu não coloquei aí na lâmina para vocês, mas está ligado a essa crise econômica, que é o Brexit Exit, que é a saída do Reino Unido do bloco europeu. Eu até já expliquei um pouquinho para vocês. Um outro ponto aí é a migração, tá? Então, as migrações que ocorrem para a Europa são pontos de discussões e desafios da União Europeia. Vários países já fecharam a sua fronteira. A Itália, né, que hoje tem um governo de extrema-direita e que é anti-imigratório, já fechou a fronteira. E de onde que vêm esses migrantes? Esses imigrantes, no caso. Principalmente do continente africano, do norte da África, devido à proximidade, né? Só o mar Mediterrâneo separam eles ali. Então, do norte da África, essa migração, e também do Oriente Médio, ou seja, da Ásia. Então, esses são os principais fluxos migratórios ali. Com isso, você tem a xenofobia, né? Então, a aversão ao imigrante. Xenofobia é não gostar do imigrante, aumentando muito na União Europeia. Então, os nativos que estão ali naquele território, eles tendem a pedir a saída desses imigrantes, impedir a entrada deles. Então, tem muita gente morrendo em naufrágios ali no mar Mediterrâneo, que saem de embarcações do continente africano para a União Europeia, e aí não conseguem ali
fazer a travessia com qualidade, acaba virando a embarcação, então eles acabam morrendo. Do Oriente Médio tem a questão dos atentados terroristas, né? E também tem o pretexto de que esses povos estão indo para roubar o emprego ali na Europa. Então, essa carga de xenofobia ela aumenta bastante. Já existe um pouquinho de xenofobia aqui também, um pouquinho não, bastante xenofobia aqui no Brasil, principalmente com alguns povos, né? Bolivianos, haitianos, venezuelanos, que são povos que vieram para cá. Então a gente já convive com esse assunto, a gente já discute isso e vocês já conhecem esse assunto aí também. Beleza? Galera, ó, a gente passou um pouquinho aqui do tempo. Alguém tem alguma dúvida ainda? Quer perguntar alguma coisinha sobre a União Europeia, sobre esses desafios? A gente só tem. Nosso tempo é pouquinho, né? Às vezes acaba dando uma travadinha, igual aconteceu agora. Alguém quer perguntar alguma coisinha? Tô aberto aí para vocês mais um minutinho, porque senão eu vou encerrar aqui a nossa aulinha de hoje. Alguma dúvida? O professor Edilson, acho que ele vai criar um plantão também, horário de plantão, e aí a gente pode ir discutindo as dúvidas nesse horário de plantão. Beleza? Bom, então eu vou. Opa, Mariana, 1995, vou até voltar lá, Mariana, para você. Aqui, em 95, nós temos uma entrada ali de 3 países aí. A Áustria, a Suécia e a Finlândia, que vão fazendo parte aí da União Europeia, né? Vão sendo integradas à União Europeia. Esse não é o maior alargamento ainda, o maior alargamento ocorre aqui em 2004, 2007, e o último país a fazer parte ali da União Europeia é 2013, a Ucrânia, tá? Depois eu ver se eu disponibilizo um outro materialzinho para vocês, que é uma ordem cronológica bem legalzinha, das datas certinho ali do que foi ocorrendo. Eu ia colocar nesse material, mas acabei esquecendo. Aí eu disponibilizo para vocês e vocês vão seguir ali essa ordem. Beleza, galera? Então eu vou encerrar aí com vocês, porque senão eu vou atrapalhar a aula do próximo professor. A gente vai discutindo aí no plantãozinho quando for criado, tá bom? Abraço, fiquem bem. É verdade, está gravando. Deixa eu sair aqui. Como que eu encerro? Deixa eu só ver aqui, tá gravando. Interromper a gravação.